Olá, jovem mancebo. Achou que não dava para fazer previsão em física? Achou errado. Vamos lá, cinemática parte 2. Então, nós vamos refinar um pouco mais a nossa equação de velocidade para poder prever a posição do corpo ao longo do tempo. Para isso, nós vamos admitir que o tempo inicial é igual a zero para facilitar o nosso estudo. Então, nós vamos pegar a equação da velocidade. Velocidade média é igual a variação do espaço, ou seja, o deslocamento dividido pela variação de tempo. Aqui eu vou representar o ponto final como S e o ponto inicial, posição inicial, como S0. Tá? O tempo final como T e o tempo inicial como S0. Mas, partindo do princípio que nós vamos considerar que o tempo inicial é 0 segundos, vamos ter velocidade igual posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Se eu passar esse fator, o tempo, para o outro lado da equação, eu vou ter velocidade vezes o tempo é igual a posição final menos a posição inicial. Se eu passar o menos posição inicial para o outro lado da equação, a fim de isolar a posição final, eu vou acabar com essa expressão. Tá? Se eu só rearranjar a equação, eu vou ter que S é igual a S0 mais V vezes T. Então, essa expressão nos dá a relação entre a posição final que o corpo vai estar, dependendo de onde ele saiu, qual a velocidade ele tem e quanto tempo se passou desde que você está fazendo a análise. Tá? No linguajar básico de aluno, essa equação é chamada de o sorvete. Por quê? Dá para fazer ali um esqueminha com a palavra sorvete e você consegue lembrar melhor da equação. O nome dessa equação, na verdade, é função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Parece ser longo e chato, mas veja só. Quando eu falo função horária, eu estou me referindo a uma relação de tempo com o espaço. Tá? Então, função horária da posição significa que eu estou fazendo uma relação onde o espaço, a posição, depende do tempo. Em outras palavras, tá? Isso quer dizer que a posição do corpo vai depender do tempo que você estiver analisando. Vamos prever a posição usando a nossa equação. Os dois eixos que nós vamos utilizar é o eixo da posição, o eixo S, medido em metros, e o eixo do tempo, T, medido em segundos. Então, baseado nos pontos que nós temos aqui, tá? Nós vamos ir traçando as relações. Então, posição 6, por exemplo, tempo 3, posição 8, tempo 4, posição 10, tempo 5, posição 12, tempo 6. Como você pode perceber, isso representa o movimento de um corpo, como nós havíamos descrito no vídeo anterior, em que o corpo sai da posição 0 e vai até a posição 12, dentro de 6 segundos, cuja velocidade é de 2 metros por segundo, certo? Então, como você pode ver, os gráficos, tá, da função horária da posição serão linhas retas. Tá? Eles não farão outro desenho senão uma linha reta. Tá? Eu sei que na matemática os gráficos de linhas são chamados de curvas, mas para facilitar aqui a nossa visualização e entendimento do gráfico, nós vamos considerar isso uma linha reta, ok? Então, toda vez que você tiver um gráfico de S por T, ou seja, de posição por tempo, e tiver uma linha reta, esse gráfico está se referindo a um movimento retilíneo uniforme, tá? Onde a velocidade é constante. Perfeito? Vamos imaginar um outro cenário que foi medido. Então, no tempo 0, o móvel estava na posição 12 metros. No tempo 1, na posição 10. No tempo 2, na posição 8. No tempo 3 segundos, 6 metros. 4 segundos, 4 metros. 5 segundos, 2 metros. E 6 segundos, 0 metros.
Ou seja, a reta aqui está virada para baixo e o movimento é de um corpo que está voltando. Perfeito? Então, se a gente comparar com a reta anterior, a gente já consegue relacionar com aquela nossa ideia de movimento positivo e negativo. Então, quando a reta do gráfico estiver voltada para cima, é um movimento progressivo, né? Um movimento que tem sentido positivo. Já quando a reta do gráfico estiver no sentido para baixo, nós vamos ter um movimento que a gente chama de retrógrado. Tá? O valor, no caso da velocidade, vai ter sinal negativo, ok? Então, a velocidade depende de referencial. Por quê? Porque a velocidade depende do deslocamento. E como o deslocamento depende do referencial, né? Se eu disser que eu for 2 metros para a esquerda, é uma coisa, e dizer que vai 2 metros para a direita é outra coisa, né? Os sinais vão ser diferentes. Veja esse exemplo que é para você exercitar. Esses dois gráficos são gráficos que estão na escala de quilômetros por hora. Você pode ver pelos valores, pelas unidades de medida dos eixos. A pergunta é, qual desses móveis, desses corpos que se movimentam, que viajam mais rápido? Já conseguiu deduzir qual? Pois bem, se você não consegue visualizar isso, eu vou te dar a dica. Pegue os valores e substitua na equação horária do movimento para o movimento retilíneo uniforme. Então, S é igual a S0 mais V vezes T. Você vai ver o seguinte, como no gráfico com a cor vermelha, você tem a posição inicial em 20 km e a posição final em 100 km num tempo de 1 hora, qual foi o deslocamento do corpo nesse tempo de 1 hora? Bom, se você pegar a posição final menos a posição inicial, 100 menos 20 vai dar 80. Então, o gráfico nos mostra que este corpo viajou em 1 hora 80 km, ou seja, 80 km por hora. Já o gráfico de cor verde vai nos mostrar o seguinte, que dentro desse intervalo de 1 hora, o corpo saiu da posição 60 e chegou na posição 100. Se eu fizer a variação da posição 100 menos 60, vai me dar 40 km dentro de 1 hora. Então veja só, qual é a sacada que você tem aqui? Quanto menor for a inclinação da reta, tá? Menor será a velocidade. Então, quanto mais inclinada estiver a reta, maior será o valor da velocidade. Isso significa dizer, né, que se você prestar atenção, óbvio, você não deve esquecer que os gráficos precisam estar na mesma escala, tá, e com as mesmas unidades, tá, como é esse gráfico aí. Se você tiver certeza disso, mesma escala e mesmas unidades, você pode prestar atenção nisso. Quanto mais inclinado for a reta, mais intensa será o valor da velocidade. Tá? Muito bem. Então, se a inclinação do gráfico revela, né, o valor da intensidade, quando eu tiver um gráfico como esse, que não tem inclinação nenhuma, como é que eu interpreto? Bom, se não tem inclinação nenhuma, significa dizer que o tempo vai passando e ele continua sempre na mesma posição com o passar do tempo. Ora, qualquer coisa que mantenha a mesma posição com o passar do tempo não está se movimentando. Logo, nós podemos afirmar categoricamente que uma reta sem inclinação num gráfico de posição por tempo, ok? Como esse, ele não tem velocidade. Tá? Ele está parado. A velocidade dele é igual a zero. Embora ele possa ter alguma posição, como o gráfico mostra aí. Ele tem uma posição inicial que é diferente de zero. Mas a velocidade desse corpo é zero. Por quê? Porque ele não muda de posição ao longo do tempo. Ok?
Portanto, não esqueça, se o gráfico estiver na mesma escala, com as mesmas unidades de medida, você pode prestar atenção à inclinação da reta. Quanto mais inclinada ela estiver, maior será a velocidade. Se não houver inclinação nenhuma, a velocidade é zero. Eu espero você num próximo vídeo, onde nós vamos fazer alguns exemplos de problemas envolvendo esse tipo de situação, onde você vai ficar mais claro para você como aplicar e aonde aplicar. Tá joia? Fica ligado e até a próxima. E não esqueça que o meu patrocinador pediu para você se inscrever aí no canal e dar o seu joinha. Ele falou joinha? Não lembro. Reveja. Até. Valeu. Se inscreve no canal e dá um joinha. Tchau.